Se você já pensou em estudar na Espanha, provavelmente você já teve a dúvida também se é possível trabalhar no país ou até mesmo se é possível você ficar como residente na Espanha após o seu período de estudo. Então, se você é uma dessas pessoas que tem essa dúvida, eu hoje vou responder essa pergunta para vocês. Vou mostrar um pouco também de como foi a minha realidade na época que eu fiz o mestrado na Espanha, para que vocês possam ter uma noção de como está funcionando hoje. Então já te convido, se você não for inscrita ou inscrito aqui no Bolsas Estudo, para que você se inscreva e deixe o seu like caso esse vídeo tenha sido útil para você. Essa é uma dúvida que muitas pessoas já tiveram. Como é que eu posso ficar na Espanha, ou se é que eu posso ficar na Espanha após o meu período de estudos? Primeiramente, eu vou citar para vocês como é que foi na época que eu estudei lá. Isso foi em 2017, 2018, e como é que está funcionando hoje em dia. De lá até hoje já houve alguma mudança em relação ao estudante conseguir renovar esse tipo de visto para conseguir ficar na Espanha. Mais recentemente, houve uma nova alteração na lei de estrangeiria que facilitou uma série de processos imigratórios e um deles é para estudante. Como funcionava em 2017? Ainda no período que eu estava estudando na Espanha, era possível que você renovasse o seu visto, caso você ainda fosse continuar como estudante no país. Não era possível ou não era fácil você trocar o tipo de visto, porque na Espanha o visto de estudante não é visto para residência. Ele não conta como residência legal no país, ou seja, não conta como período de residência para nacionalidade, não conta como residência para você conseguir um emprego. O visto de estudo, ele lhe dá um visto de estância, ou seja, um visto de passagem temporária. E esse visto ele é dado principalmente para estudantes que vão cursar algum tipo de estudo superior aos 3 meses ou os 90 dias legais que um turista pode passar na Espanha. Então, uma vez que você vai estudar por mais de 90 dias na Espanha, você tem que solicitar um visto de estudo. Para esse visto de estudo, existe uma série de requisitos. Se vocês quiserem saber, eu vou deixar aqui embaixo o link da nossa postagem que fala tudo sobre como estudar na Espanha, mas o que ele te concede ao final é essa estância desse período. Tanto que a maioria dos vistos, quando chega lá o seu passaporte com o seu visto de estudante, não vai constar datas superiores a 1 ano, a 12 meses. Eles vão constar sempre datas inferiores a 11 meses do seu período de estudos na Espanha. Isso também você tem que ter uma noção, porque você tem que casar direitinho com o seu período de defesa ao final dos seus estudos. Se for um estudo para ser renovado, ou seja, uma graduação ou um doutorado, ou até mesmo um mestrado de 2 anos, você tem que fazer a renovação desse visto de estudante alguns meses antes ou até um prazo de alguns meses depois também. Na época que eu estava na Espanha, eu tentei fazer essa mudança de visto de estudo para visto de trabalho ou qualquer outro visto que me permitisse residir no país e tentar encontrar algo na minha área. Porém, foi muito difícil. Mesmo eu indo nas entidades oficiais, eu fui diretamente na estrangeiria, conversei com as pessoas lá, e as próprias pessoas da estrangeiria, os funcionários, foram muito gentis e me passaram as informações. Porém, era algo inatingível e inalcançável. Primeiramente, que na época eu não poderia ter recebido bolsa de nenhuma entidade. Eu teria que ter me mantido durante o período de estudos por conta própria com o meu dinheiro. Isso já era impossível, principalmente porque eu era bolsista da AUIP. Outra coisa que eles pediam também é que você tivesse um período de estudos no país que não correspondia ao meu período de estudo. E também pediam uma quantidade em dinheiro que você pudesse comprovar por 1 ano, coisa que eu também não tinha. Então era algo muito complicado, era algo que você também não poderia ter recebido fundos de outro país, ou seja, você não poderia ser bolsista nem de outro país. Era algo assim, que se você fosse filho de um sheik e estivesse estudando na Espanha, possivelmente você aí sim conseguiria mudar. Mas mesmo assim você teria que se adequar às normas de estudo da Espanha para esse novo visto. Então, era tudo muito complicado. O que aconteceu anos depois, acho que em 2019 ou 2020, foi que aprovaram regras em que os estudantes, ao final do período de estudo, pudessem trocar por um visto de busca de emprego. E esse visto por busca de emprego, que não pode ser superior a 12 meses, esse sim é um visto de residência. Porém, contudo, entretanto, todavia, esse visto, nas regras desse visto, tem escrito lá que é um visto em que você não pode trabalhar. É algo dúbio, é algo que fica assim, a gente quando lê fica realmente na dúvida, mas deve ser porque quando você encontra um emprego durante esse período de estudos, ou quando você monta um negócio próprio, um projeto próprio durante esse período de estudo, você tem que trocar esse visto obrigatoriamente, o visto de busca pelo visto que você solicitou, se você encontrou um emprego ou se você fizer um projeto autônomo. E essa foi a grande mudança que facilitou até mesmo para os espanhóis. Imagina a quantidade de estudantes estrangeiros que estão no país e não conseguem trabalhar e não conseguem até mesmo utilizar suas capacidades que foram treinados e foram capacitados pela Espanha no próprio país. Ou eles saíam de lá para outro país da União Europeia ou voltavam para o seu país. E essas bolsas muitas vezes são financiadas também por instituições espanholas, por bancos, instituições sem fins lucrativos. E esse valor e esse investimento estava se perdendo, porque você não tinha
uma facilidade como aproveitar essa mão de obra. O que mudou basicamente foi isso, e é uma grande vitória assim para quem quer desenvolver suas atividades na Espanha, para quem quer se desenvolver em outro país, é que você sim pode solicitar esse visto, mas você tem que solicitar ainda no seu período de estudos. Lá para o final do seu período de estudos, já entra em contato com a estrangeria da região autônoma que você tiver, da sua cidade, e aí você tenta fazer essa troca. As condições são basicamente as mesmas para o visto de estudo. Você tem que comprovar 100% do IPREM, que é um valor estipulado, um valor base, para que você possa se manter no país durante esse período de um ano. E para os agregados familiares, você tem que comprovar 75% do valor do IPREM para o primeiro e 50% para cada um dos demais agregados familiares. Bom, antes de continuar falando sobre isso, eu queria muito relembrar você, e se não te custar nada, agradeceria muito se você deixasse o seu like nesse vídeo, se inscrevesse e ativasse as notificações, para que você não perca nenhum vídeo aqui no Bolsas Estudo. Outra coisa é que se você puder ajudar na manutenção aqui do canal, na sua próxima compra na Amazon, utiliza os nossos links de afiliado e você já ajuda bastante a gente conseguir manter esse canal ativo e o nosso blog também trazendo essas informações para vocês. Então, de antemão, eu já agradeço bastante e vamos continuar sobre o tema do vídeo. Bom, outra coisa importante era a questão do estágio. Quando você é estudante na Espanha, pelo menos foi o que eu me informei na época que eu estava lá. Quem tiver outras informações ou quem tiver a pá da lei, especificamente como está escrito na lei, pode deixar aqui nos comentários. Mas no período que eu estava lá, não era possível trabalhar, usar essa palavra como trabalho na Espanha. O estudante não podia trabalhar. O que o estudante podia fazer são práticas. As práticas são simplesmente estágios. E esses estágios tinham que ter a ver com o tema que você estava estudando. Pelo menos isso foi no meu caso, que era um caso de um mestrado. Se você estiver estudando idiomas, por exemplo, ou estiver estudando naqueles cursos de verão, talvez isso se adapte para cada realidade. Mas a regra era a mesma, você não poderia trabalhar por mais de 20 horas semanais, e além disso, esse estágio, esse trabalho, não poderia ser a sua fonte de renda principal, ele não poderia lhe manter mais do que o valor que você tem como renda principal. E foi essa a principal mudança para essa nova regulamentação de estrangeiria que atinge diretamente os estudantes. Eles vão poder trabalhar por um período de até 30 horas, o que facilita também ao estudante encontrar outros empregos que possam precisar de pessoas por mais tempo e também conseguir empregos depois, justamente quando estiverem no período de busca de emprego. Então, se você vai estudar na Espanha, tenha em mente que sim, você consegue prorrogar o seu período, seja por estudos ou seja solicitando visto de busca de emprego. E durante o seu mestrado, graduação, enfim, durante o seu período de estudo, você também pode estagiar, trabalhar por até 30 horas com base nessa nova regulamentação que vai entrar em vigor nas próximas semanas. Lembre-se de sempre se manter atualizado, atualizada, quando você estiver no período de estudos. Se você estiver vendo esse vídeo muito na frente, muito no futuro, confira como é que está a normativa na época que você estiver. Pode até ser que as coisas já tenham melhorado e tenha ficado mais fácil ainda para quem quiser estudar na Espanha, continuar no país de forma legal. Se você tiver curiosidade para ver o regulamento oficial, o site oficial, para ver os requisitos, para ver tudo direitinho, você já está em busca disso, eu vou deixar um link aqui da postagem lá do nosso blog para que você possa conferir tudo, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrem-se de se inscrever, compartilhe esse vídeo com outros amigos e amigas que vocês sabem que querem estudar na Espanha ou que estão procurando por informações sobre estudar na Espanha, e a gente se vê numa próxima, beleza? Valeu!